Capítulo 1217, Encontro Marcial de Golong. Tradução: Lord Atrocitus. Revisão: Lachuel Padrim Júnior. Você é muito ousado. Os olhos do ancião da raça fantasma etéreo brilhavam como uma luz sinistra, e ele pausou entre cada uma de suas palavras. A intenção de matar Gelada era tão distinta que fez todos os que estavam próximos estremecerem. Vamos lá. Com um bufo de raiva, o ancião da raça fantasma etéreo levou seus juniores embora. Se não fosse pelo fato de que pessoas da raça Bruma Celeste estavam presentes e que o quase-deus Jianfeng conhecia Zhao Feng, ele já o teria matado. Assim que o povo da raça fantasma etéreo foi embora, todos os outros instantaneamente deram um suspiro de alívio. A pressão e a intenção de matar de um deus verdadeiro de 4º grau não eram fáceis de suportar. Quão perigoso! Não achei que ele também conhecesse alguém da raça Bruma Celeste. Anninger deu um leve suspiro de surpresa. Embora Zhao Feng fosse forte o suficiente para não ser necessariamente morto por um deus verdadeiro de 4º grau, os dois certamente acabariam sendo expostos. Felizmente, Zhao Feng conhecia alguém da raça Bruma Celeste, o que lhe permitiu resolver esta crise sem lutar. A raça Bruma Celeste era uma facção de 4 estrelas de pico, um nível mais alto que o portão da grama espiritual e o pavilhão do dragão amarelo. Quase-deus Jianfeng, minha mais profunda gratidão por sua ajuda na resolução deste problema. Zhao Feng foi até o quase-deus Jianfeng e sorriu. Por favor. Se o irmão Zhao não tivesse capturado o King no ninho, afastando as forças da raça Água Celestial, o quase-deus Jianfeng olhou para Zhao Feng com louvor. Na dimensão secreta dos ancestrais selvagens, na frente de muitos especialistas, deus verdadeiro da raça Água Celestial, Zhao Feng derrotou e capturou o King, afastando as forças da raça Água Celestial. No final, ele ainda conseguiu escapar de um deus verdadeiro de 4º grau. O quase-deus Jianfeng estava cheio de admiração por tais feitos. Além disso, foi precisamente porque Zhao Feng afastou os especialistas da raça Água Celestial que a raça Bruma Celeste foi capaz de se livrar daquela situação perigosa. Ouvindo isso, a velha senhora da raça Bruma Celeste e a jovem garota de cabelo azul com eles não puderam deixar de olhar para Zhao Feng. Eles também tinham ouvido falar do que aconteceu com a raça Bruma Celeste no ninho da Fênix em seguida. Na época, a raça Bruma Celeste estava sendo pressionada pela raça Água Celestial e outra raça de 4 estrelas. Quando Zhao Feng capturou o King e restringiu a raça Água Celestial, a raça Bruma Celeste conseguiu escapar. Ele havia capturado o King, ameaçado um deus verdadeiro de 4º grau, e ainda assim escapou sem problemas. Esse jovem de cabelos dourados definitivamente não era simples. A velha senhora de cabelos azuis da raça Bruma Celeste deu um leve aceno de cabeça. Para o quase-deus Jianfeng, formar um relacionamento com um indivíduo tão talentoso foi uma bênção para a raça Bruma Celeste. Quase-deus Jianfeng, minha reputação não é tão boa, então não mencione mais essas coisas. Zhao Feng enviou uma mensagem secretamente a Jianfeng. Entendido. O quase-deus Jianfeng entendeu imediatamente. Pode-se dizer que as ações de Zhao Feng naquela época ofenderam profundamente a raça Água Celestial. Zhao Feng não tinha nenhuma facção principal apoiando, então Zhao Feng esperava que seu nome não se espalhasse muito para evitar que a raça Água Celestial caísse. Irmão Zhao, você precisa de um mapa da área próxima? Quase-deus Jianfeng perguntou de repente. Sim. Preciso sair da zona de Golong e viajar para muito longe, disse Zhao Feng diretamente. Ao mesmo tempo em que obtinha um mapa, ele deu a entender que também esperava que o quase-deus Jianfeng pudesse ajudar, fornecendo-lhe uma identidade que lhe permitisse usar matrizes de teletransporte de alto escalão. Sair da zona de Golong. O quase-deus Jianfeng ficou ligeiramente atordoado. O antigo reino desolado dos deuses era vasto e sem limites. Mesmo uma única de suas zonas era inimaginavelmente enorme. Quando os discípulos da raça Bruma Celeste vagavam pelo mundo exterior para treinar, eles basicamente nunca deixavam a zona de Golong. Isso é difícil.
Mesmo quando os membros da raça Bruma Celeste vão treinar no mundo exterior, eles só usarão as matrizes de teletransporte das facções próximas de 4 estrelas e meia, disse o quase deus Jian Feng sem jeito. Ao mesmo tempo, ele estava pensando, a facção de Zhao Feng poderia estar em uma zona diferente. Em sua mente, como uma pessoa sem facção poderia ser tão forte? Então é esse o caso. Zhao Feng acenou com a cabeça. Havia 10 facções de cerca de 4 estrelas e meia na zona de Golong, e algumas dessas facções que estavam mais distantes da raça Bruma Celeste não mostrariam qualquer cortesia para com ela. Claro, também havia facções inimigas que iriam até mesmo alvejar os membros da raça Bruma Celeste além de suas fronteiras. Mesmo que a jornada seja difícil, ainda tenho que ir para a zona Ziling. Isso também pode ser considerado uma espécie de prova em meu caminho marcial, disse Zhao Feng com um sorriso. A zona Ziling. Os 3 da raça Bruma Celeste ficaram bastante surpresos. A zona Ziling e a zona de Golong estavam separadas por 3 zonas. Esta era uma jornada incrivelmente longa. No entanto, eles estavam ainda mais confusos quanto a um motivo de Zhao Feng precisar ir para a zona Ziling. O irmão Zhao é realmente uma pessoa incomum. Após alguns momentos de choque, o quase deus Jian Feng caiu na gargalhada. Mesmo sendo um mero quase deus, Zhao Feng ainda queria cruzar 3 zonas. Essa coragem e determinação realmente conquistaram a admiração de Jian Feng. Irmão Zhao, se você vier para minha raça Bruma Celeste, posso ajudá-lo a economizar algum tempo em sua jornada. Mas também temos nossos próprios assuntos para cuidar, então isso é tudo em que posso ajudá-lo. Depois de dizer isso, o quase deus Jian Feng enviou uma esfera de luz azul do centro de sua testa. Vosh! Zhao Feng não resistiu, permitindo que a esfera de luz afundasse em sua testa. Um mapa, que cobre o território de 10 facções de 4 estrelas e meia. Os olhos de Zhao Feng brilharam. Muito obrigado. Zhao Feng disse em agradecimento. Este mapa foi o maior mapa que o quase deus Jian Feng poderia obter da raça Bruma Celeste. Além disso, este mapa era extremamente detalhado, quase como se fosse um modelo em pequena escala. Está certo. Com a força do irmão Zhao, você definitivamente poderia entrar na classificação de quase deus da zona de Golong. Com esta identidade, será fácil para você usar as matrizes de teletransporte pertencentes a outras facções. O quase deus Jian Feng mencionou, o pensamento acabando de vir à sua mente. Classificação de quase deus da zona de Golong. Zhao Feng já tinha ouvido falar disso. Com sua força, ele não teria dificuldade em entrar neste ranking. No entanto, a competição de classificação era realizada uma vez a cada século. Ainda faltavam 50 anos para o próximo embate. Em 50 anos, mesmo que Zhao Feng usasse apenas matrizes de teletransporte de pequena escala, ele teria deixado a zona de Golong muito antes da competição. O irmão Zhao não sabe. Recentemente, 2 prodígios de uma facção de 5 estrelas decidiram abrir um encontro marcial de Golong, reunindo todos os gênios da zona de Golong para trocar dicas. Embora não seja a verdadeira competição de classificação de quase deus da zona de Golong, alguns gênios na classificação de quase deus aparecerão. Se o irmão Zhao os derrotar, o quase deus Jian Feng explicou a Zhao Feng. Jian Feng havia deixado a raça Bruma Celeste precisamente para participar deste encontro marcial de Golong. Ele iria encontrar os vários prodígios da zona de Golong, bem como desafiar algumas das pessoas na classificação de quase deus. Encontro marcial de Golong. Zhao Feng nunca tinha ouvido falar disso. Anninger também indicou que ela não sabia de nada. Afinal, o pavilhão do dragão amarelo e o portão da grama espiritual estavam em guerra um com o outro, então eles não tinham tempo para se preocupar com alguma reunião marcial. Minha identidade é um pouco sensível. Se for a competição de classificação de quase deus da zona de Golong, eu não poderia ir, mas posso participar deste encontro marcial de Golong. Zhao Feng ponderou para si mesmo. A competição de classificação de quase deus da zona de Golong pode ser considerada um ápice para toda a zona de Golong. Quase todas as facções da zona de Golong estariam lá para que seus discípulos pudessem mostrar suas habilidades. Mas o encontro marcial de Golong era um pouco mais baixo na escala.
Apenas algumas fações apareceriam, e em números extremamente pequenos. Algumas fações podem enviar apenas um único batedor para coletar informações. Se a raça Bruma Celeste não se importar, espero que você possa me trazer para experimentar este encontro marcial de Golong. Zhao Feng olhou para o trio da raça Bruma Celeste e sorriu. Alguns prodígios da classificação de quase Deus apareceriam no encontro marcial de Golong. Zhao Feng só precisaria derrotar um deles para ganhar um pouco de reputação. Como Zhao Feng não pertencia a nenhuma facção, muitas fações até tentariam trazê-lo para o seu lado. Usar matrizes de teletransporte naturalmente deixaria de ser um problema. Então vamos juntos, respondeu imediatamente a velha senhora de cabelos azuis da raça Bruma Celeste. Uma pessoa a mais não seria problema algum. Além disso, ela queria ver as habilidades de Zhao Feng por si mesma. Essa pessoa é ponto. A velha senhora de repente se virou para Anninger. Com seu poderoso sentido divino, ela só conseguia ver uma parte do rosto de Anninger. No entanto, a aparência de Anninger era perfeita. Mesmo esse rosto borrado foi o suficiente para derrubar países. Ainda mais importante, o comportamento de Anninger e a vitalidade única que a rodeava haviam realmente despertado a curiosidade da velha senhora. Esta é minha irmã mais nova. Ela está viajando comigo para as zonas Ling. Zhao Feng sorriu. Chamar Anninger de sua irmã mais nova evitaria que os outros suspeitassem dele. Se Zhao Feng alegasse que estava trazendo um fracote não relacionado com ele até as zonas Ling, ele atrairia muitas dúvidas. Zhao Feng e Anninger logo deixaram este salão espiritual de trocas com a raça Bruma Celeste. Os caçadores que observavam Zhao Feng das sombras só podiam desistir de suas presas. O quase-deus Jian Feng vai participar do encontro marcial de Golong. Quem é aquele jovem de cabelos dourados? O quase-deus Jian Feng parecia tratá-lo com grande respeito. Assim que o grupo raça Bruma Celeste saiu, a multidão imediatamente começou a conversar entre si. O encontro marcial de Golong iria reunir muitos gênios da zona de Golong para que eles pudessem trocar dicas e melhorar juntos. Mas nem todo mundo tinha o direito de observá-lo. Junto com a raça Bruma Celeste, Zhao Feng foi capaz de usar matrizes de teletransporte para chegar ao território da raça de 4 estrelas e meia que governava a área. Usando a matriz de teletransporte sob o controle desta facção de 4 estrelas e meia, Zhao Feng e a raça Bruma Celeste foram capazes de viajar por todo o território dividido por 5 ou 6 fações 4 estrelas. Este é o território da Torre Estelar. O encontro marcial do Golong está sendo realizado na montanha 5 estrelas da Torre Estelar, explicou o quase-deus Jian Feng a Zhao Feng. Ainda faltava um mês para o início do encontro marcial de Golong. Pode-se considerar que a raça Bruma Celeste chegou mais cedo. Por este motivo, o grupo escolheu ficar em um salão espiritual de trocas próximo. Irmão Zhao, este salão espiritual de trocas é operado pela Torre Estelar. Está em um nível muito mais alto do que aqueles salões espirituais comuns administrados por fações de 4 estrelas. Nessa jornada, o quase-deus Jian Feng foi o mais falador de todos. Depois dele estava a garota quase-deus da raça Bruma Celeste, enquanto Anninger não disse quase nada. É realmente diferente olhando ao redor. Zhao Feng pôde ver que este salão espiritual de trocas era pelo menos 5 vezes maior do que o salão espiritual de trocas da Ilha Pena Celestial. Uma pessoa comum simplesmente não tinha visão para ver onde isso terminava. Dentro do salão espiritual de trocas, todos os tipos de edifícios antigos, magníficos e misteriosos podiam ser vistos. Além disso, por causa da reunião marcial de Golong, todos os salões espirituais de trocas no território da Torre Estelar foram lotados. Os deuses verdadeiros de 2º e 3º grau podiam ser vistos para onde quer que se olhasse, e até mesmo deuses verdadeiros de 4º grau eram uma visão comum. Quase-deus de Yilin. Zhao Feng avistou o quase-deus de Yilin em um dos prédios. Yilin claramente não notou Zhao Feng. Afinal, havia gente demais e era fácil para uma pessoa passar despercebida na multidão. Parece que o quase-deus de Yilin está representando a raça de Jade de Ouro no encontro marcial de Golong, murmurou Zhao Feng.
Zhao Feng estava com a raça Bruma Celeste agora, então mesmo que o quase-deus de Lin notasse Zhao Feng, ele não se atreveria a fazer nada.